29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz, não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Solte ela. É uma passagem bastante conhecida, né? Nosso meio, do livro de Jeremias, né? Engraçado que Jeremias, ele falava, quando Deus chamou ele para profetizar no meio do povo, o povo era um povo meio rebelde, o povo não queria muitas coisas na parte de Deus, o povo fazia muitas coisas que não agradavam ao Senhor. Então o Senhor chamou esse homem chamado Jeremias, né, para profetizar no meio do povo de Israel, para falar tudo aquilo que o Senhor mandava Jeremias falar. E engraçado que Jeremias falava: mas Senhor, eu não passo de uma criança, né? Ele questionava a Deus, porque Deus estava escolhendo ele, porque ele achava que não tinha capacidade de falar tudo aquilo que Deus mandava ele falar. Mas nós esquecemos que Deus, quando Deus tem um plano em nossas vidas, Deus sabe o que está fazendo. Com certeza o Senhor sabia o que estava fazendo na vida de Jeremias. Tanto é que, se vocês pegarem para ler Jeremias, do versículo 1 até o último, tudo aquilo que o Senhor mandava Jeremias fazer, ele fazia. E Jeremias, ele achava incapaz de fazer, Jeremias achava que não poderia fazer, Jeremias achava que tinha alguém melhor que poderia fazer no lugar dele. Mas foi ele que o Senhor escolheu, foi Jeremias. Foi Jeremias que o Senhor escolheu desde o ventre da mãe, né? Então o Senhor escolheu cada um de nós para um papel específico na terra. O Senhor escolheu cada um de nós um propósito, um motivo, alguma razão o Senhor quer fazer, né, nessa terra, usando cada um de nós para um papel específico. Não adianta nós nos questionarmos, dizermos que não vamos conseguir, porque nós conseguimos, porque nós temos que colocar em nossas mentes que Deus faz tudo perfeito, que Deus não erra, que Deus não falha. Se Deus escolheu você para estar aqui nesse momento, para estar até esse momento no Evangelho, para ouvir a palavra dele, do Senhor, todo domingo, toda terça, toda quinta, porque Deus tem algo com você. Cabe a você ter o que? A disponibilidade para querer colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer que você faça, tudo aquilo que o Senhor quer que você fale, tudo aquilo que o Senhor quer que você bote em prática. Se é para jejuar, vamos jejuar. Se é para orar por alguém, dar uma palavra de amor e incentivo, né? Nós temos que estar preparados para quando chegar a oportunidade, nós estamos preparados, nós estamos dispostos. Deus vai nos colocar na hora certa, Deus vai nos colocar no momento certo. E foi assim que Deus fazia na vida de Jeremias. Jeremias, ele sempre falava para o povo: olha, vocês não estão com o coração distante de Deus, vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus, e por isso o Senhor vai permitir que um povo estrangeiro venha invadir e que venha destruir toda a terra. Jeremias, ele sempre estava alertando, Jeremias sempre estava abrindo o olho do povo, mas o povo não queria saber disso. O povo queria saber do que? Das coisas boas da parte de Deus somente, como diz o ditado, só queria saber da parte A, que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus é Pai, aquela coisa toda boa que Deus é realmente. Porém, tem o complemento, tem a parte B que diz que Deus também é justiça, que Deus também é o fogo consumidor, né? Que Deus é o justo juiz e que Deus vai cobrar de tudo e de todos, né? Naquele grande dia.
né? Então Deus quer que a gente venha pregar para essas pessoas lá fora, para que quando chegue no momento certo, não fique ninguém por inocente, não fique ninguém dizendo que não sabia, não fique ninguém dizendo que nunca ouviu falar, né? Não fique ninguém falando que pensou que não era assim, né? Hoje eu estava conversando com um pastor que é cliente lá no meu trabalho, e ele me falou algo interessante, né, na igreja dele, que na rua, ele gosta de pregar muito na rua você prega com amor, mas na igreja tem que pregar com correção, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus constantemente, né? Então as pessoas que estão lá fora, eles não têm um entendimento maior sobre quem é Deus, o porquê Deus criou tudo e todas as coisas ainda, mas a partir do momento que essa pessoa adentra para a igreja, é palavra de correção, né? Para que Deus venha lapidar a pessoa cada vez mais para lançar um propósito, para lançar a pessoa para um propósito específico, né? Como o povo do Senhor fez com esse povo nesse momento. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Israel, tinha um propósito, foi com permissão do Senhor que ele invadisse ali. Mas para quê? Para que o povo se achegasse mais para Deus, para que o povo se reconciliasse mais com Deus. Ou seja, Deus estava tratando aquele povo, Deus estava lapidando aquele povo. Então todas as vezes que nós estamos aqui na casa de Deus, nós estamos sendo lapidados. Mas lapidados como? Com a palavra de Deus em nossas vidas, com a palavra do Senhor que entra em nossos ouvidos a todo momento, com a palavra do Senhor que entra em nossos corações, e que nós buscamos guardar e ali botar em prática todos os dias os mandamentos que o Senhor tem em nossas vidas. Aleluia! Então aqui Jeremias fala que eles se achegarão mais para Deus em oração, e o Senhor irá se achegar mais para eles. Ou seja, quer dizer o que? O Senhor estava dizendo que o povo estava distante, que o povo não queria mais nada com as coisas de Deus, que o povo não queria colocar os mandamentos do Senhor em prática. Então Deus permitiu uma situação na vida daquelas pessoas para que elas pudessem se achegar mais para Deus. Ou seja, o tão chamado cativeiro, né, que o povo de Israel passou na Babilônia, como foi profetizado, como foi já dito pelo Senhor, que iria passar, que o Senhor iria permitir que eles passassem por tudo isso. Mas o interessante de tudo é que, quando nós falamos em cativeiro, nós pensamos em coisas ruins, nós pensamos no pânico, nós pensamos naquilo que nos traz terror, nos traz medo. Só que algo interessante é que Deus permitiu esse cativeiro não para amedrontar, não para botar medo no povo, mas para algo específico. Se vocês puderem observar na carta que Jeremias enviou para o povo, diz assim, no versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês, e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, e aumentem em número, e não diminuam aí na Babilônia. Ou seja, o Senhor estava dando instruções para aquele povo: olha, eu estou lançando vocês para lá, mas não é para vocês ficarem em pânico, não é para vocês ficarem escravizados. Podem viver suas vidas como vocês estão vivendo, porque eu vi realmente que vocês foram para lá por obediência. Mas por que por obediência? Porque o Senhor já tinha falado que aqueles que fossem para lá, nada iria acontecer. Aqueles que fossem para a Babilônia, o Senhor iria cuidar dessas pessoas. Mas todo aquele que não fosse para a Babilônia iria sofrer duras penas, iria ser duramente penalizado. Ou seja, a obediência desse povo foi maior. A obediência, o amor e o temor a Deus para reconhecer o seu erro foi maior do que, como diz o ditado, querer pagar para ver. Eles não escolheram pagar para ver,
Ou seja, podemos imaginar que aquele povo poderia imaginar na mente deles que quando Jeremias falava, o povo poderia imaginar, não, mas Deus me ama, Deus não vai permitir que eu passe por isso. Mas teve uma parte que falou, olha, se Deus está falando é porque é verdade, eu vou procurar obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Será que nós temos obedecido verdadeiramente aos mandamentos do Senhor? Será que nós estamos obedecendo tudo aquilo que o Senhor tem falado em nossos corações? Eu fico observando como eu estava conversando com o irmão Joilson outro dia. Tem muitas pessoas que gostam muito, né, daquela profecia, línguas estranhas. Eu também gosto muito. Mas quando o Espírito Santo de Deus fala para nós perdoarmos, olha, você errou, peça perdão. Será que nós temos perdoado mesmo? Não é somente perdoar e depois ficar jogando na cara, é perdoar e, se precisar, você estender a mão mesmo. A palavra do Senhor diz que amem os seus inimigos, orem por ele, né? Orar por nossos familiares, as pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós amamos, é muito fácil, é muito bom orar pelos meus pais, minha família, meus irmãos, mas orar por aqueles que nos perseguem é complicado, mas não deixa de ser um mandamento do Senhor, né? Então nós devemos estar orando constantemente por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem tirar a nossa paz, né? Assim como o pastor deu um exemplo, lá no trabalho também tem umas situações que eu chego, cada o nome de cada um no caderno, toda noite eu oro um pouquinho por eles, porque nós devemos amar, né? Falar por falar é muito fácil. O Senhor quer que nós venhamos colocar em prática, atitude, fazer mesmo. Não dizer que ama e depois, se o irmão precisar de uma mão, a gente vira as costas, vira o rosto, não vai ajudar não. Isso não existe. Isso não deve existir no nosso meio. Isso não deve existir no nosso meio. O Espírito Santo nos sinaliza para fazer algo da parte de Deus. Nós não queremos fazer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E aí nós não entendemos porque os profetas do passado eram tão cheios de Deus, né? Porque você vê Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel mergulhar, ele vai mergulhando mais fundo ainda e fala, Senhor, a água está batendo nos meus pés, ele vai mais. O Senhor fala, desça mais, Ezequiel. Ezequiel desce, Senhor, está em meu joelho. Ele fala, vai mais fundo, Senhor, está na minha cintura. Aí o Senhor fala, vai mais fundo. E assim foi, Ezequiel foi lá sem medo, sem temor nenhum, ele foi lá e mergulhou na presença do Senhor, né? Assim também como o profeta Isaías, que Deus mandava Isaías ia, falava o que tinha que falar, fazia o que tinha que fazer. Jeremias também não foi diferente na vida de Jeremias. Você vê que Jeremias ele colocava empecilhos, ele achava que não podia, ele achava que era incapaz, mas se você lê o livro de Jeremias, você acha interessante, porque é como se você estivesse assistindo um filme que fala a vida toda de Jeremias, como foi, o que Jeremias fez, como Jeremias fez. O Senhor falava para Jeremias fazer algo, ele fazia na mesma hora. E é por isso que o Senhor se regozijava de Jeremias, porque Jeremias tinha a atitude de obedecer à voz de Deus. Será que nós estamos tendo verdadeiramente a atitude de obedecer à voz de Deus? Nós estamos tendo a atitude de obedecer tudo aquilo que o Senhor tem falado em nossas vidas, em nossos corações, em nossos ouvidos, né? Então fica a pergunta, por que o Senhor permitiu que isso tudo acontecesse? Para que o Senhor pudesse tratar com a vida de cada um deles, que o Senhor pudesse, aqui naquele momento, fazer uma aliança maior com o povo, para que o povo se pudesse obedecer mais à palavra do Senhor. Que o Senhor queria o quê? Tratar com aquele povo. Que o Senhor queria o quê? Algo mais com aquele povo. O Senhor queria que aquele povo tivesse verdadeiramente uma aliança com Cristo. O Senhor queria que aquele povo se achegasse mais para Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz em Isaías que
fala que meu povo, muitos me honram dos lábios, mas o coração está longe. Enquanto no nosso meio o coração está longe, o coração está no dinheiro, o coração está na cobiça, o coração está em outras coisas no mundo que não agradam a Deus, sabe que não agradam a Deus, mas continuam ali fazendo as mesmas coisas que não agradam a Deus. E Deus não tem se agradado de nada disso. E é por isso que nós devemos, no nosso meio, fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. E quando Deus nos colocar para falarmos algo com essas pessoas, nós devemos ter a atitude de falar, porque Deus quer corrigir. Deus não quer somente punir, Ele pune quando é a última instância, mas Deus quer corrigir, porque Deus ama cada um deles também. Tanto aquelas pessoas de Israel no passado, como as pessoas que estão nesse presente também, no século XXI. Deus quer corrigir. Antes da punição, Deus quer corrigir cada um. Deus quer estreitar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas não se achegar mais para Ele, para o Senhor, porque para o Senhor essas pessoas também são de valor, assim como o Senhor falou com Paulo. Olha, Ananias, vai lá que tem um homem, vai lá falar com ele, porque ele para mim é um homem, é um vaso de valor. E Ananias temeu, e Ananias questionou a Deus: Senhor, você sabe quem é aquele homem? Aquele homem matava os cristãos, torturava os cristãos. O Senhor quer que vá falar com ele? O Senhor: não, foi ele que eu escolhi, foi ele, é ele que eu quero para pregar o Evangelho, para falar a minha palavra para as pessoas que muitas das vezes vocês não têm coragem de falar. Podemos imaginar assim que Deus, pegou pesado com Ananias, porque Paulo, ele era um homem que estava disposto a enfrentar tudo, enfrentar todas as coisas por amor a Cristo, para fazer a vontade de Deus. Será que nós estamos dispostos verdadeiramente a enfrentar tudo e a todas as coisas para levar o Evangelho de Deus? Estamos dispostos a verdade? Estamos dispostos a fazer como Jeremias fez, que mesmo sofrendo, foi jogado no poço, sendo ameaçado, quase morrendo, mas mesmo assim ele procurou obedecer verdadeiramente a Deus e levar a palavra do Senhor para todas as pessoas de Israel, porque o Senhor queria corrigir o povo, o Senhor queria tratar o povo, o Senhor queria deixar o povo alinhado com o propósito dele. Mas o povo estava com o coração distante, e é por isso que o Senhor permitiu que tudo isso viesse a acontecer na vida deles. Então o Senhor fala: olha, se vocês se achegarem a mim, eu achegarei a vocês me buscarão e me acharão. E aquele povo preferiu obedecer, e aquele povo preferiu ir para a Babilônia, morar numa terra estranha, e não ficar somente lá em pânico, atônito, com medo, mas prosperar, progredir, buscar a Deus a todo momento e colocar a vida deles para frente, e confiar em Deus e acreditar que Deus naquele momento estava com eles, acreditaram que naquele momento o Senhor estava cuidando deles, porque o Senhor fez uma promessa na vida deles: olha, se vocês forem, eu vou cuidar de vocês, se vocês forem, eu estarei lá com vocês, cuidando de cada um de vocês, mas aqueles que não forem, eu vou punir. O Senhor estava dizendo claramente que iria punir todo aquele que for rebelde, ou seja, todo aquele que é rebelde, todo aquele que não quer agradar a Deus, Deus vai punir. Deus é amor, mas também Deus é justiça e fogo consumidor, e as pessoas estão esquecendo dessa segunda parte. As pessoas estão só lembrando da primeira, do Deus é amor, e acham que pode fazer tudo. Como o apóstolo Paulo fala, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Paulo questionava a Deus a todo momento, porque ele tinha uma carne, um espinho na carne, mas ele questionava, pedia a Deus para tirar. Deus disse que não ia tirar, porque a graça dele bastava. Só que as pessoas estão pegando essa parte e fazendo tudo o que quer, porque acham que a graça de Deus é para todo sempre, mas esquece que um dia vai ter um julgamento,
Um dia Deus vai dar um basta nisso tudo. Um dia Deus vai resolver todos esses problemas. Tudo aquilo que nós estamos vendo na sociedade, nesse 2025 diante, Deus vai dar um fim a tudo isso. Mas nós estamos aqui, como filhos de Deus, para nós nos aproximarmos mais dele, porque Ele está permitindo isso. Assim como o Senhor permitiu que o povo passasse tudo aquilo em Israel, Deus tem permitido isso, porque é tudo com a permissão de Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Me lembro que é passado que Micaías vai falar com Acabe, que Micaías só era o único profeta que falava que Acabe iria morrer. E quando Josafá chamava ele, Acabe falava: olha, tem aqui vários profetas que dizem que eu vou ganhar, e aquilo outro, mas só tem um que fala que eu vou morrer. Eu não quero ouvir ele não. Aí Josafá foi e mandou chamar ele. Aí Micaías falou para Acabe: olha, eu vi no tribunal, vi anjos da direita e da esquerda, e o Senhor perguntou quem irá descer para enganar os profetas. E o espírito maligno chegou diante de Deus, se prostrou e falou que iria lá. E Deus permitiu que ele fosse para enganar os profetas, para enganar Acabe. Por quê? Porque Acabe fazia o que era mal aos olhos de Deus. Acabe era um homem rebelde. Todos os reis rebeldes que tiveram naquela época tiveram um fim trágico, um fim triste. Mesmo o Senhor permitindo diversas situações para que ele viesse se arrepender de seus maus caminhos, mas eles não quiseram se arrepender porque o coração dele estava em outro lugar. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Então devemos ter muito cuidado aonde está o nosso coração. Então devemos ter muito cuidado para as coisas que nós cobiçamos, para as coisas que nós olhamos. Muitas pessoas estão muito com os olhos no dinheiro, os olhos em carros de luxo, casas de luxo, tudo bom e do melhor, estão esquecendo de olhar para Deus, que é o grande Criador e Consumador de tudo e de todas as coisas, dono do ouro e da prata, dono de todas as riquezas, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, o Deus que fez o ser humano perfeito. Olha, o ser humano com suas muitas dimensões, acabou se tornando o que nós somos hoje, pecadores, falhos. Mas Deus fez um homem perfeito. Tanto é que o homem tenta recriar tudo aquilo que Deus fez no nosso organismo, não consegue, porque é muito complexo, é muitos nervos, muitas veias, neurônios, um interligando ao outro. Nossos olhos têm uma dimensão de pixels que tecnologia nenhuma vai chegar aos pés, não alcança, é impossível. Só Deus pode criar tudo isso. O Deus de Israel, o Deus de Isaac e Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós servimos a esse Deus poderoso que criou tudo e todas as coisas. Mas o povo estava esquecido. O povo estava esquecido de tantas coisas que o Senhor tinha livrado. Se você olhar no livro de Juízes, quantos livramentos o Senhor tem dado àquele povo. Gideão mesmo estava ali, naquela terra devastada. Quando apareceu o anjo do Senhor, ele se escondeu com medo. O anjo falou: vale nessa tua força, varão valoroso. Mas por quê? Porque a cidade estava sendo devastada pelos midianitas, que estavam cercando tudo, saqueando tudo. E o povo não aguentava mais essa situação. O povo não aguentava mais tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí eles lembraram, que eles serviam um Deus poderoso. Porque na dificuldade que nós só lembrando de Deus na dificuldade, só lembrando de Deus quando as coisas apertam, só lembrando de Deus quando a dificuldade bate a porta em nossas vidas. Aí nós lembramos que Deus existe. Aí nós procuramos orar mais, nós lemos mais a Bíblia, mas quando as coisas estão boas, nós deixamos tudo de lado, vamos viver nossas vidas como se nada tivesse acontecido.
E é por isso que Deus permite alguma situação em nossas vidas para nos corrigir, nos consertar. Mas se Ele vê que tudo aquilo que Ele permitiu não nos consertou, não nos corrigiu, Ele permite a punição. Que nós não venhamos chegar no estágio da punição, que nós venhamos nos corrigir agora, que nós venhamos nos consertar agora, não deixar para amanhã, não deixarmos para depois, mas agora. Eu estava num momento mesmo que eu estava chegando meio cansado no trabalho e tal, eu orava depois, mas na minha carne não queria que eu orasse, mas eu fiz um esforço, fiz um sacrifício para com Deus de orar toda vez, mesmo sem vontade, mas tenho que fazer. Porque quando eu não era convertido, quando eu não era batizado, todos os dias que eu ia me deitar, eu orava. Todos os dias, e não é agora que eu vou parar. Não é agora que nós vamos parar. Não é agora que nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando, congregando, né, com os irmãos, achando que está tudo certo, que está tudo ótimo. Não, vamos buscar mais, vamos descer mais, vamos mergulhar mais, como Ezequiel fez. A água já estava no pescoço de Ezequiel, e o Senhor falava: mergulha mais, Ezequiel, vai mais fundo, Ezequiel. E Ezequiel foi mais fundo ainda na presença do Senhor. Quando a gente se prostra diante de Deus, quando a gente se rende mais e mais a Deus, todas as coisas Deus escancara para nós vermos, para nós enxergarmos, para nos alertarmos, para nos avisar, para saber quem é quem, para saber quem é nosso amigo, quem não é nosso amigo, para saber quem vai nos trair, quem não vai nos trair. Será que Jesus não sabia que Judas ia trair ele? Claro que ele sabia, óbvio. Mas por quê? Porque Jesus buscava a todo momento. Todo o tempo Jesus estava no monte orando, todo momento Jesus estava jejuando, todo momento Jesus estava se consagrando a Deus. E nada ficava oculto para Jesus. Tinha uma ligação muito grande entre Deus e Jesus. Deus mostrava tudo para o seu Filho. E Deus quer que nós venhamos fazer a mesma coisa. Nós devemos ser idênticos a Jesus nas atitudes, idênticos a Jesus no transformar. Nós devemos ter o caráter de Cristo, a personalidade de Cristo. Nós devemos esquecer tudo lá fora. Vamos esquecer o erro do irmão, que o irmão falhou, que o irmão pecou. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se ele pedir perdão, é com ele Deus. Se ele achar que Deus perdoou, Deus perdoou. Se ele pedir perdão com sinceridade, Deus perdoa na hora. Então, nós estamos muito preocupados com o tropeçar do irmão, para poder nos julgar, apontar, atirar pedra do irmão. Quando os fariseus chegaram para Jesus com uma mulher em adultério, e Jesus estava ali escrevendo no chão, aí falaram: Jesus, essa mulher que foi pega em adultério, aquela coisa toda. Jesus perguntou: olha, é verdade, você tem razão, mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado? Quem é que não tem falha entre nós? E todas aquelas pessoas largaram suas pedras, todas foram embora, porque sabiam que no fundo, todos eles estão errados, todos eles são falhos, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Nós somos somente pó e cinza, e para o pó nós iremos retornar. Então, em vez de atirarmos pedras, em vez de atirarmos palavras para abater, para destruir, vamos estender a mão, acolher, trazer para a casa do Senhor, para que essa pessoa venha ter um arrependimento sincero com o Pai, que ali o Pai irá perdoar, o Pai irá instruir novamente. Mas como eu falei, o Pai irá permitir também situações que aconteçam na vida dessa pessoa para correção, para se firmar mais em Deus, para nos colocarmos mais no prumo que Deus quer que nós venhamos andar, para que nós venhamos andar na direção que o Senhor quer que nós estejamos.
É como se estivéssemos numa prensa diária. E ali naquela prensa o Senhor sempre está nos moldando, nos modelando até chegarmos no ponto que Ele quer. E quando não chegamos no ponto, Ele quebra e começa de novo, até nós chegarmos no ponto que o Senhor quer, vai apertando os parafusos, até nós chegarmos na posição que o Senhor quer. Eu tenho certeza que aquele povo estava entendendo o que estava por trás daquilo tudo, porque o povo estava permitindo que aquilo tudo acontecesse, porque o povo era um povo idólatra, o povo era um povo rebelde, o povo não queria seguir os mandamentos que o Senhor tinha deixado através do profeta Moisés. Moisés, ele sempre alertava: olha, quando vocês chegarem lá, não se prostrem diante de deuses estranhos, não tomem a cultura daquele povo para vocês, né? Tudo aquilo ali que aquele povo faz, o Senhor abomina, o Senhor não se agrada. E aquele povo, quando entrou na terra de Canaã, que foi se misturando com as outras pessoas, com os outros povos, começaram a fazer tudo aquilo que Deus não agradava. O que é que nós estamos fazendo com Deus, que Deus não está se alegrando, não está se agradando? Tudo aquilo que o Senhor tem nos avisado para nós não fazermos está entrando em nossos ouvidos e saindo pelo outro. Ou será que Deus está falando conosco, está entrando em nossos ouvidos e nós estamos guardando e abrindo os nossos olhos para entendermos que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo não se faz, que aquilo não se deve fazer? Constantemente nós temos que estar com a nossa mente aberta, temos que estar sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque Ele fala conosco diariamente, constantemente. O Espírito Santo tem falado conosco, tem falado nos nossos corações. Olha, filho, você fez isso, está errado. Filho, você errou aqui, ó, não faça mais. Olha, filho, você pecou aqui, ó, não quero que você faça mais isso. Então nós devemos ter nossos ouvidos sensíveis, sentir nosso coração quando é Deus falando conosco, nos dando correção, nos punindo de vez em quando, para que nós entendamos que algo está errado em nossas vidas. Mateus capítulo 5, versículo 48: sede perfeito, como é perfeito nosso Pai que está no céu. É uma palavra que o Senhor fala, que nós devemos nos pegar cada vez mais e ali seguir como exemplo, seguir como espelho a palavra de Deus, seguir ali como um mandamento fiel que Deus nos deixou, para que nós venhamos conseguir a salvação, para que nós venhamos batalhar todos os dias, lutar contra a nossa carne, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, para lutar contra tudo aquilo que não agrada a Deus, para que não venhamos entrar em nosso coração, porque, como eu disse numa certa pregação outro dia, que tudo está na nossa mente, tudo começa na nossa mente. A maior batalha que se ocorre é na nossa mente. Se a gente fomentar tudo que está na nossa mente, quando a gente menos perceber, a gente está colocando em prática. Quando a gente acordar para a vida, que acordar, cair em si, nós já pecamos. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa mente, muito cuidado com o que pensamos. Será que o povo naquela época não sabia disso? Que a mente deles já estavam maquinando para as coisas que não agradavam a Deus, andando com videntes, profetizando coisas que não era para profetizar, falando coisas que Deus não tinha falado. Será que a mente daquele povo já estava maquinando há muito tempo? E tudo isso foi se acumulando, foi se estendendo, mas chegou a um ponto que o Senhor decretou o veredito: eu vou punir aquele povo, eu vou punir cada um deles, porque eu tenho usado os meus para falar, mas aquele povo quer continuar sendo rebelde.
Eu vou punir aquele povo para aquele povo vir entender que eu sou Deus na vida deles. Eu vou punir aquele povo para que eles venham entender que foi eu que tirei eles do Egito. Eu vou punir com aquele povo para eles saberem que a força não está nos braços dele, mas em mim. Eu vou punir aquele povo para que eles venham entender que eles são somente humanos, homens, que o poder está comigo. E Deus castigou aquele povo. Deus puniu severamente aquele povo. Mas puniu como? O Senhor permitiu que viesse a espada. O Senhor permitiu que viesse a doença. O Senhor permitiu que viesse a fome. E o Senhor estava ali a todo momento estreitando para aqueles que ainda estavam na rebeldia. Então vamos ter muito cuidado com a rebeldia diante de Deus. Que nós não venhamos ser casa rebelde, mas que nós venhamos ser pessoas obedientes à voz de Deus, venhamos ser pessoas obedientes ao mandamento do Senhor, venhamos ser pessoas obedientes de todo entendimento ao amor de Jesus Cristo. Que nós venhamos amar Jesus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Que é isso que Deus quer que nós tenhamos em nossas vidas, que nós venhamos amar a Deus 101%, deixar tudo para trás, todas as coisas do mundo para trás. As coisas velhas se passaram e hoje tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Deixe as coisas velhas no passado. Tudo se passou, acabou. Uma nova história o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Mas o que é que nós estamos ainda com aquela velha criatura em nós? Será que nós deixamos verdadeiramente o Egito para trás? Ou estamos esquecendo tudo aquilo que passamos no Egito? Estamos esquecendo todo o sofrimento que passamos no Egito? Será que nós queremos voltar para lá de novo? Sofrer tudo de novo? Para que Deus venha estreitar para você de novo? Para que Deus venha permitir tudo isso que aconteceu de novo? Porque se vocês observarem, isso que aconteceu em Israel não é a primeira ou a segunda vez. Aconteceu várias e várias vezes. No livro de Reis, 1 Reis, 2 Reis fala também que o Senhor permitiu guerras, porque o povo se desviou de Deus. Em Juízes o Senhor permitiu também outros povos invadissem. Por quê? Porque o povo se desviou dos mandamentos de Deus. E por aí vai tantas e tantas outras ocasiões. Mas aquele que é fiel a Deus, aquele que tem Deus no coração, Deus dá o escape. Assim como deu a Josafá. Mas qual foi o erro de Josafá? Se aliar com quem não deveria, com quem não prestava. Josafá, ele errou. Eu acredito que ele reconheceu o seu erro. Mas por Josafá ser um rei que fez coisas boas aos olhos de Deus, Deus enviou socorro, porque vinha um grande exército para destruir Judá. Vinha um grande exército para destruir aquela terra. Um exército que incontável, como a areia do mar. E o reinado de Josafá era pequeno, um povoado pequeno. Eles ficaram atônitos, desesperados, como iria sair daquela situação. Juntaram 3 nações para poder destruir o Josafá. Mas Josafá, ele não procurou brigar com as mãos, com as armas que ele tinha, com o pouco poder bélico que ele tinha. Ele recorreu ao Senhor dos Exércitos. Ele recorreu àquele que nunca perdeu batalhas para poder sair daquela situação. E ali a Bíblia fala que Josafá ele começa a clamar a Deus, começa a louvar ao Senhor. A Bíblia fala que ele sai com a roupa de levita, ele não sai com armadura, ele não sai com espada na mão, ele não sai com escudo, mas ele começa a louvar a Deus. E ali, quando Josafá menos espera, Deus fez os inimigos brigarem entre si, um acabou matando o outro. E quando eles chegaram lá, só viram do alto, viu aquela terra toda devastada, o exército morto.
Eles só foram lá só pegar o ouro e a prata que aquele povo estava carregando. Mas por que o povo estava carregando todo aquele ouro, toda aquela prata? Porque aquele povo já sabia que a vitória era certa. Os invasores sabiam que a vitória era certa, que não tinha como eles perderem. Mas Deus confundiu os inimigos. Que Deus venha confundir nossos inimigos, para que não venha fazer mal a cada um de nós, para que não venha fazer mal à nossa família. Deus vai confundir os inimigos para não nos prejudicar. Deus vai confundir os inimigos por amor que Deus tem a cada um de nós, por amor que Deus tem a cada um de mim e a cada um de vocês. Então Jeremias sempre profetizava, Jeremias sempre falava o que tinha de falar. Jeremias, ele sempre obedecia a voz de Deus. Tudo que Deus falava para Jeremias falava. Tudo que Deus falava para Jeremias fazia. Até mesmo quando Jeremias foi jogado numa cisterna, que Jeremias achou que ia ser morto, Deus não deixou que Jeremias fosse morto, porque ainda não era tempo dele. Não era tempo. Então Deus vai te dar o resgate, Deus vai te dar o escape no momento certo, até chegar um momento que Deus determinar. Deus vai te dar o escape, Deus vai te dar a fuga para você sair, Deus vai colocar alguém lá para te ajudar, como Deus colocou o eunuco para ajudar Jeremias a sair daquela cisterna. E ali continuou Jeremias sempre falando para o povo. Mas porque Jesus, ele ama até o dia de hoje o povo de Israel. Deus tem um amor muito grande por aquele povo, por causa de uma promessa que o Senhor fez com Abraão. Então, por isso que o Senhor permitiu tudo aquilo acontecer. Por isso que tem situações em nossas vidas que Deus permite acontecer, para que nós venhamos abrir os olhos aonde estamos errando, aonde estamos falhando. Onde está o nosso erro? O que nós estamos deixando a desejar para com Deus? O que é que nós devemos melhorar? Vamos perguntar para o nosso Pai, que Ele irá nos responder. Ele vai falar: olha, filho, você está errado nisso aqui, ó. Você falou isso aqui com o irmão, você está errado, você tem que melhorar nisso. Você está pecando nessa área aqui, vamos melhorar nisso. E aí cabe a você ter a disponibilidade de você reconhecer o seu erro, para que Deus venha se agradar de você. Porque você não é mais criança para Deus te pegar na mão e lhe corrigir toda hora. Você não é mais criança, nós não somos mais crianças para isso. Nós devemos ter a atitude, a disponibilidade de reconhecermos as nossas falhas. Nós temos que ter a maturidade de reconhecer onde estamos errando. Não é tempo de sermos meninos, não é tempo de sermos mais crianças, para que Deus venha nos corrigir toda hora, para que Deus venha, como diz o ditado, puxar nossas orelhas a todo momento. Não é mais tempo disso. Que nós venhamos nos corrigir, nós venhamos obedecer mais a Deus. Todo aquele povo que preferiu obedecer mais a Deus se deu bem. Aquele povo que escolheu, ter o temor a Deus, ter um tremor a Deus e reconhecer que Deus era na vida de Jeremias, se deu de bem. Crê em seus profetas e prosperarás. Jeremias era verdadeiramente era um homem de Deus, era um homem que Deus escolheu para falar com aquele povo. Verdadeiramente, Jeremias foi o escolhido de Deus. Mesmo Jeremias se colocando empecilhos, falando que não se passava de uma criança, aquilo outro, mas Deus não errou quando escolheu Jeremias. Deus não errou quando escolheu cada um de nós. Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas, e Deus vai usar tremendamente cada um de vocês que estão aqui. Deus vai usar grandemente cada um de nós para um propósito específico, para uma finalidade específica que Deus quer trabalhar em nossas vidas, e nos usarmos pela misericórdia para que nós venhamos trabalhar em outras vidas, as vidas que estão
perecendo aí fora, precisando de um carinho, precisando de um amor, porque nós devemos ter amor para o próximo. O apóstolo Paulo fala que, mesmo que ele falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, para ele nada valeria. Mesmo que ele profetizasse, mesmo que ele ressuscitasse, curasse, se ele não tivesse amor, nada valeria. Então vamos ter amor para o próximo, amar o próximo do jeito que ele é, amar o próximo da forma que ele está no momento, e deixar Deus trabalhar na vida dele, deixar entregar nas mãos de Deus, porque Deus é soberano para fazer todas as coisas. Para nós não estamos vendo nada, nós oramos e nós não vemos nada naquele momento, mas eu tenho certeza que as pessoas que nós oramos é um vaso de valor nas mãos de Deus. As pessoas que nós apresentamos a Deus diariamente é um vaso de valor nas mãos de Deus. Deus quer salvar também essas pessoas, assim como Ele fez na vida de Paulo, assim como Ele fez na vida de Pedro. Porque Pedro andava com Jesus, mas Pedro andava com a espada debaixo da roupa, escondido. Os discípulos muitas das vezes até não poderiam ver, não poderiam saber, mas Jesus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, sabia que Pedro estava com a espada escondida. Pedro era um homem impulsivo, mas a partir do momento que ele se arrependeu de suas falhas, se arrependeu dos seus pecados, foi um homem que Deus usou grandemente para a honra e glória do teu santo nome. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na vida de cada um de nós. Deus quer nos usar para ganhar almas lá fora, mas para isso nós devemos nos corrigir e obedecer a Deus, obedecer a ordem que o Senhor nos manda, como o povo fez. O povo que ouviu Jeremias, ouviu o que Jeremias falava, que era um comando, que era a ordenança do Senhor. Aquele pessoal ficou, se deu de bem. Aquele pessoal foi para a Babilônia, mas não sofreu. Aquele pessoal foi para a Babilônia, mas o Senhor mandou eles prosperarem, mandou eles progredirem. Então, se nós obedecermos mais a voz de Deus, nós iremos prosperar cada vez mais. Se nós ouvirmos cada vez mais e obedecer a voz de Deus, nós iremos progredir. Não iremos mais retroceder. Mas aquele povo que não quis seguir a voz de Deus, não quis seguir a ordem de Deus, o comando do Senhor, pagou um alto preço de punição. Que nós não venhamos pagar esse preço também. Que nós venhamos obedecer mais do que sacrificar. Eu só agradeço a minha rica oportunidade.